Olá, esta é mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores da Universidade de Brasília, Campus Gama. Os alunos que participaram dessa produção foram Daniel Henrique, Eduardo Vital e Wilton Rodrigues. O tema da aula de hoje é Relação entre microinstrução e macroinstruções. Antes de começarmos a videoaula, alguns esclarecimentos sobre a mesma. O objetivo dessa videoaula é fazer com que você entenda os conceitos e a relação entre macro e microinstruções. Antes de fazermos qualquer tipo de relação, devemos saber o que é uma microinstrução e o que é uma macroinstrução. Uma microinstrução é um comando simples que faz com que o hardware funcione corretamente ou que faça algum determinado tipo de operação. Essa microinstrução é utilizada para a implementação de uma unidade de controle microprogramada, ao invés de implementá-la diretamente através de um hardware. Uma sequência de microinstruções forma um microprograma, mais conhecido como firmware. Existem dois tipos de microinstrução, a horizontal e a vertical. Na microinstrução horizontal, todos os sinais necessários estão colocados na mesma microinstrução, sem nenhuma codificação. A microinstrução contém um grande campo de dados não codificados. A consequência disso é que os sinais de controle interno são compostos por várias microinstruções compridas, formadas de muitos campos. Isso vai ficar bem visível na imagem que a gente vai mostrar a seguir. A microinstrução vertical é uma microinstrução que contém poucos campos, altamente codificados. Por isso, mais de uma microinstrução pode ser necessária para especificar todos os sinais necessários, já que a mesma não tem um campo grande de sinais, assim como a horizontal. Os sinais de controle interno da CPU são compostos por um grande número de microinstruções curtas, daí o nome de vertical. Podemos ver, por exemplo, a diferença entre uma microinstrução horizontal e uma microinstrução vertical. Podemos notar que a área destinada aos sinais de controle interno da CPU dentro da microinstrução horizontal é bem maior do que a área destinada a esse tipo de ação dentro da microinstrução vertical. Por isso, citado anteriormente, talvez ocorra a necessidade da utilização de uma microinstrução vertical a mais para que o processo ocorra de forma correta. Agora que explicamos um pouco do conceito de microinstrução, podemos falar sobre o conceito de macroinstrução. A macroinstrução é um conjunto de instruções resumidas em uma forma simples, resultando em uma única instrução. Quando usada, essa macroinstrução se expande, executando várias microinstruções. Esse tipo de instrução é usado para poupar os desenvolvedores o trabalho de escrever sequências de comando repetidos, usando várias microinstruções para isso. Ao invés disso, eles podem fazer uma chamada de uma macroinstrução para poupar esse trabalho. Podemos perceber a utilização da macro neste simples processo de código, onde uma macro é declarada com seus argumentos anteriormente e posteriormente ela é apenas chamada dentro de uma nova função, para que os comandos dessa macro não sejam utilizados novamente, ou seja, para que as microinstruções não sejam repetidas de forma exaustiva dentro do código. Agora que vimos os conceitos que definem tanto macro quanto microinstrução, podemos falar da relação das duas. As microinstruções são utilizadas como interpretadores para as macroinstruções. Assim, as microinstruções operam em loops, lendo um byte da macroinstrução e o decompõem em um código de operação, opcode, e operandos, executando uma ação específica dependendo do código de operação. Podemos perceber na imagem, então, um exemplo de como isso funciona. Aqui nós temos as instruções, tanto macro quanto micro, se comunicando e as microinstruções interpretando isso por meio de um mapeamento desse registro. Adicionando então as macroinstruções por meio dos opcodes para que um certo tipo de comando possa ser feito, como podemos ver do lado direito da imagem. Essas foram as referências utilizadas para a produção desta videoaula. Muito obrigado e até a próxima videoaula.